Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre contato físico dentro de um terreiro de Umbanda. Ali, no momento que a pessoa está tomando um passe, a pessoa foi para receber um atendimento espiritual e ela está recebendo toques físicos. O médium está encostando na pele dela, está encostando no corpo dela. É necessário esse contato físico? O guia espiritual precisa encostar na pessoa para poder transmitir a energia? Vamos conversar sobre isso, que isso aí é importante. E aí, pessoal, 100%? Tudo na paz? Vamos falar hoje sobre contato físico dentro do trabalho espiritual, dentro de um terreiro de Umbanda, que seja um centro espírita, que seja dentro do trabalho mediúnico, no momento ali que o guia espiritual está aplicando um passe, ou um descarrego, ou uma cura, né, que seja uma energização de cura na pessoa. Precisa existir contato físico? O médium precisa encostar ali na pessoa de forma física? O guia espiritual precisa encostar? Vamos conversar sobre isso, que isso aí é assunto muito importante. Se você não me conhece, saiba, eu sou José João Neto, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e por aqui, gente, aqui pelo YouTube, eu compartilho com vocês as experiências da minha vida como médium, como umbandista, como dirigente de terreiro. Eu gosto de compartilhar aqui no YouTube com vocês tudo aquilo que agrega valor na vida das pessoas para poder fazer da sua vida um pouco melhor. Tá? Então, aqui nós conversamos sobre tudo, desenvolvimento pessoal, mediunidade, Umbanda, conversamos sobre religião, sobre um pouquinho de cada coisa. E claro, se eu puder agregar um pouquinho de valor na sua vida, eu ficarei muito contente. Vamos seguir para o vídeo, vamos seguir para o nosso tema que é muito importante. Constantemente, muitas pessoas entram em contato com a gente reclamando de excessos de contato físico durante o trabalho espiritual. E muitas vezes nós ficamos espantados, né? Porque a gente recebe comentários de todo o Brasil, eu recebo e-mails, né, contato via Instagram e tudo mais. E tem pessoas que falam assim, eu estranhei que o médium encostou demais a mão em mim, mas ele falou que era necessário. Ou então o guia espiritual falou que precisava de encostar a mão em mim, porque precisava sentir as minhas energias. Gente, vamos falar disso e vamos falar com tranquilidade, porque isso é muito sério. Tá? E a gente tem que entender isso para poder parar com certas atitudes que não são necessárias. Então, se você é um médium iniciante, se você já é um médium que está trabalhando, se você já tem anos aí de trabalho, se você concordar ou discordar, deixa nos comentários, mas vamos conversar sobre isso, porque isso é muito importante. Tá? Beleza, vamos começar do começo então. Vamos lá. No passe espiritual, no atendimento espiritual, que seja no descarrego, que seja numa desobsessão, numa energização, que seja no passe normal, qualquer atendimento espiritual. É necessário encostar para transmitir energia? Não, tá? Não é necessário encostar. Uma vez que o passe ele é uma transmissão energética, tá? O passe ele é basicamente uma troca de energia. Você está transmitindo energia e está recebendo energia. O médium transmite energia e recebe energia. O guia espiritual transmite energia e recebe energia, tá? É todo mundo junto ali, beleza? Então você envia boas energias e recapta aquelas energias que não são tão legais que está naquela pessoa e faz o descarrego dela, né? Você direciona aquelas energias ruins para o descarrego e abastece aquela pessoa com as energias positivas, com os bons fluidos, tá? Por isso que é tão importante que a pessoa saiba lidar com as energias, para ela depois da sessão não ficar sobrecarregada com as energias ruins que não são delas. Tá? Então, por exemplo, se eu sou médium, estou no trabalho, ali no trabalho de passe espiritual, eu vou doar as minhas melhores energias, mentalizando Deus, mentalizando os guias espirituais, todas as boas energias que aquela pessoa precisa. E também vou me colocar à disposição de absorver as energias pesadas daquela pessoa que ela não está dando conta de dar vazão. Ou seja, aquela pessoa não está conseguindo eliminar aquelas energias sozinhas. Aí o meu trabalho entra, o trabalho do médium entra, de absorver aquelas energias, mas não ficar com ele. O médium ele tem a responsabilidade de entregar essas energias para o Congá, para os guias espirituais poderem levar embora. Né? E esse é realmente o papel do passe. Né? Está passando energia, está transmitindo, está absorvendo, e o médium tem a responsabilidade de eliminar essas energias para essas energias não ficarem no médium.
tá? E o médium tem que saber fazer isso. Porque senão chega no final da gira ele está sobrecarregado, supercarregado. Só que aí tem um detalhe. Toda essa transmissão e essa absorção de energia, ela é feita à distância. Não é necessário encostar para poder fazer essa transmissão de energia, tá? Então, aí já é o primeiro detalhe. É necessário fazer o toque físico para trocar energia? Não, não é necessário. Existem casos que o contato físico ele é necessário? Existem, tá? Existem momentos que é necessário o contato físico para ter uma melhor conexão, eu vou dizer sentimental, empática, tá? Ou seja, para fazer a troca de energia não é necessário, tá, encostar. Agora, para poder ter uma noção real, né, do que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo, em determinados momentos pode existir sim o toque físico, tá? Pode existir sim o contato físico. Tá? E eu vou explicar para você em quais momentos que isso é viável. Muitas vezes, quando a gente está num atendimento, eu mesmo, né, já tomei passes algumas vezes e estava precisando eliminar certas energias que estavam me deixando muito abafado. E é normal para o consulente, para aquela pessoa que está tomando passe, ficar emocionado ou ficar emotivo. Tá? E todas as vezes que os guias precisaram encostar em mim ou vir, né, ao meu encontro, né, com as mãos, pediram autorização ou deram algum sinal, ou então eu já permiti logo de cara, né, quando eu já coloco as mãos à disposição, de que vai ter um contato ali com as mãos, tá? Detalhe, é com as mãos o contato, tá? Muito comum, tá, existir esse aperto de mão, e muitas vezes, no atendimento, por exemplo, com o preto velho, com o caboclo, com o baiano, é muito comum ele levar o dedo aqui, ó, bem no pulso, onde a gente tem pulsação, né? Bem assim, ó, e sentir os nossos batimentos cardíacos, porque a partir desse toque ele vai sentir os nossos batimentos e vai identificar se a gente está com batimento acelerado, se a gente está ansioso, emotivo, tudo mais. Tá? A verdade é que as nossas energias elas são transmitidas pelos nossos chakras. Né? Os chakras eles estão presentes em vários pontos do nosso corpo humano, mas todos eles estão interligados pelo sistema nervoso. E muitas vezes, quando o guia espiritual encosta, né, mão a mão com a gente e também pega aqui a nossa pulsação, ele está entrando em contato com o nosso sistema nervoso para poder sentir o que a gente está sentindo. Então, esse toque ele pode acontecer e ele é normal de acontecer. Toque de mãos e também aqui no pulso para poder sentir a sua pulsação. Agora, toque tem que encostar no corpo da pessoa, abraçar, beijar, acariciar. Isso não é necessário. Muito cuidado, isso não é necessário. Isso não é obrigatório. Isso não precisa acontecer. Tá? O máximo do toque que pode acontecer, que é necessário acontecer muitas vezes, é o toque das mãos e do pulso, assim como eu estou dizendo. E detalhe, o toque de mão e de pulso só vai acontecer se você autorizar, e não é obrigatório. A gente não pode falar que o atendimento vai ser ruim, porque o guia não encostou a mão em mim, porque o médium não encostou a mão em mim. Então esse atendimento não valeu. Claro que valeu. A troca energética mais bruta, mais densa, ela é feita à distância. Quando o guia vai encostar a mão em você, ou vai ter algum contato físico, é para ele ter, vamos dizer assim, uma sintonia fina, para passar um pouco mais de informação. Mas as informações brutas, as mais importantes, são transmitidas à distância. Tá? Então, às vezes, por exemplo, é um atendimento onde o guia não está conseguindo entender direito o que a pessoa está sentindo. Ou então o médium está ali totalmente perdido e não está conseguindo ter intuições. Pede o toque e o toque pode acontecer, o contato pode acontecer. Não é obrigatório. Constantemente a gente ouve relatos, né, chega pelo Instagram para a gente, chega aqui pelos comentários do YouTube, de mulheres falando assim, porque eu reclamei que estava com dor no peito e o médium pegou nos meus seios. Gente, isso é vexaminoso para nós. Dizer que precisa de um contato físico dessa maneira, pelo amor de Deus, isso não existe. Tá? Isso, muitos charlatões, muitos enganadores vão dizer que, por exemplo, mas foi o guia que pediu. Gente, o guia olha o nome, guia, ele é o nosso guia espiritual. Como é que o guia espiritual, que já é um ser evoluído, que tem totalmente essas noções, ele tem total noção de ética, de moral, de respeito com o próximo, o que o guia precisa pegar no seio da pessoa? Se ele pode sentir a distância, as energias, por favor, me ajuda. Tá? Então isso aí é um detalhe muito íntimo,
que tem que ser, é uma coisa muito íntima que tem que ser compartilhada. O guia espiritual não precisa tocar nas partes da pessoa para sentir o que está acontecendo ali. Tá? Tudo isso pode ser feito à distância. Ele pode até direcionar a mão próximo do local. Tá? Então, por exemplo, se o meu rosto está aqui, ele pode direcionar aqui assim, ó. E muitas vezes, quando ele for aproximar dessa maneira, ele vai pedir licença. Tá? Porque vai direcionar as mãos até você. Então, isso já é um sinal de respeito ali com o próximo. Agora, chegar e encostar, isso aí é totalmente desrespeitoso no meu ponto de vista. Tá? Cuidado com isso. Nenhum guia espiritual precisa fazer esse tipo de contato para poder sentir ali o que tem na região ou sentir o que tem ali com aquela pessoa. Tá? Muito cuidado com isso. Eu enxergo que, de qualquer maneira, esse tipo de toque é desnecessário e é desrespeitoso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se você já passou por isso, ou se você vai passar por isso, você está no terreiro e está percebendo que isso vai acontecer, se afaste, peça licença. Olha, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui nesse atendimento. Isso está acontecendo assim, assim, assado. Relate isso para o dirigente daquela casa, relate isso para os irmãos que estão na corrente. Pessoal, eu me senti constrangido porque ia haver o toque físico. Ou então houve o toque físico. Ou simplesmente não permita que aquilo aconteça. Porque toda vez que isso for acontecer, gente, é abuso do médium. Tá? É abuso do médium. O guia espiritual ele não precisa invadir a sua privacidade, fazer um toque físico em um lugar íntimo, ou então te abraçar, te agarrar para poder transmitir energia. Isso não existe. E tem um detalhe muito importante que é necessário a gente ressaltar, gente. Momentos em que a energia tem que ser direcionada a determinado ponto do corpo da pessoa, o guia espiritual pode pedir outra pessoa para poder estar direcionando as mãos naquele lugar. Tá? Então eu vou dar um exemplo muito prático para você entender. Eu acabei de falar, né, que muitas vezes o guia nem precisa pegar, mas ele pode direcionar a mão no lugar. Né? Por exemplo, locais que são íntimos da pessoa. Vamos dizer, os seios de uma mulher. O guia espiritual, a mulher às vezes está passando por um câncer de mama, ou está passando por algum tratamento, né, mamário, ou alguma coisa que seja. E aí, vamos dizer assim, tem que pegar no seio da mulher para resolver. Não precisa fazer isso, pelo amor de Deus, não precisa. Tá? Mas o guia pode direcionar as mãos aqui no rumo, né, na direção do seio da mulher e transmitir, né, enviar energias direcionadas naquele local. Isso aí é legal, sem encostar. Mais ou menos com uns 25 centímetros de distância é normal, tá, gente? Então, 25 centímetros é mais ou menos um palmo, tá? Isso é normal, tá? Mas, muitas vezes, só esse direcionamento já dá um certo constrangimento na mulher. Ou na pessoa que seja, gente. Apenas direcionar o local já gera um constrangimento. Nesse momento, o guia espiritual, quando ele está bem firmado, quando ele está bem incorporado junto do médium, ele vai pedir a alguma outra pessoa da corrente para que esteja ali naquele local, naquele momento, fazendo esse direcionamento por ele. Então, por exemplo, a gente está continuando no caso aqui de uma mulher, né, que está precisando fazer um direcionamento energético no seio. Ele pode pedir, às vezes o médium é masculino, ou então mesmo uma médium feminina, pode pedir uma outra membro da corrente, talvez que tenha mais intimidade com aquela pessoa, ou que seja uma conhecida daquela pessoa, para chegar perto e falar, né, pedir licença. Com licença, vou direcionar as mãos aos seus seios, tá bom? Tudo bem? Sem problema? Sem problema, ok. O guia muitas vezes vai ficar de mãos dadas com a outra pessoa, e aquela pessoa, que seja do mesmo sexo, ou seja uma pessoa mais conhecida, direciona as mãos ali então naquele local. Isso é muito comum, tá? De uma maneira que a pessoa não se sinta constrangida, de uma maneira que a pessoa não se sinta invadida, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque se a gente está num passe espiritual, o que é mais importante num passe é a abertura energética. A pessoa tem que se abrir, energeticamente falando. Abrir seus sentimentos, abrir as suas energias, se abrir no campo espiritual para que o guia possa tratar, para que o guia possa sentir e tratar ali aquele campo energético daquela pessoa. Se a pessoa se fecha em constrangimento, ou em nervosismo, ou se a pessoa se fecha em timidez, como é que o trabalho espiritual vai acontecer? Ele não vai acontecer. Então a pessoa ela tem que estar relaxada, a pessoa tem que estar de bem, a pessoa tem que estar com um bom humor, ou então a pessoa tem que estar pelo menos com um sentimento de liberdade. E quando existe ali um constrangimento, ou existe uma invasão, aquela pessoa vai se fechar. Então o atendimento ele não vai acontecer, a pessoa não vai conseguir
receber energias, o guia não vai conseguir emitir as energias naquela pessoa. Tá? Isso faz muito sentido, por quê? Muitos atendimentos com os pretos velhos, por exemplo, quando a pessoa chega muito fechada, muito retraída, o que os pretos velhos fazem primeiro? Conversam. Conversam fiado. Vão puxando ali, conversando aqui, contam um caos, contam uma história, aí a pessoa vai se abrindo. Quando a pessoa se abre, ele faz o passe. Ele aplica ali o passe. Então a pessoa ela tem que estar relaxada, ela tem que estar em sintonia. Em qualquer momento que a pessoa se sentir constrangida, invadida, ela vai se fechar. E aí o passe não vai acontecer. Então, o guia espiritual pode sim pedir uma pessoa que seja do mesmo sexo, ou uma pessoa que seja mais íntima, uma pessoa que seja um amigo. Talvez é uma pessoa que está ali na consulência com a outra pessoa. Por exemplo, muito comum lá no terreiro, né, ir pai e mãe. Né? Então, por exemplo, a filha está tomando um passe e o pai e a mãe estão na consulência. Chama a mãe. Ô mãe, vem cá. Quero, através de você, alcançar ali a sua filha. Tá? Vai ser vantajoso porque vai estar utilizando ali da matéria dela para poder fazer a energização local e também com as orações daquela mãe pela filha. Pode chamar um amigo, pode chamar uma amiga. Então, isso pode acontecer para que a pessoa não se sinta invadida. Legal? Muita gente pergunta também se durante a sessão de cura o toque físico pode acontecer. Por quê? Porque na sessão de cura é mais comum existir o toque físico. Muitas vezes a pessoa está com câimbras, ou então a pessoa está com nódulos, que seja no torcicolo, etc. E aí é necessário ter o toque físico ali, uma massagem, etc., para poder fazer ali, o tratamento daquela pessoa. Muitas vezes é problema renal, então precisa fazer a massagem no lugar dos rins, ali na região. Dores abdominais podem ser tratadas com o passe e também com a massagem abdominal. Então existe muito mais o toque físico nas sessões de cura. Tá? Detalhe. É necessário, é obrigatório que isso aconteça? Não, não é obrigatório. Tá? Obrigatório é que a pessoa tenha bons pensamentos, que o médium seja honesto, que a corrente esteja alinhada. Obrigatório é que o terreiro seja honesto, cumpra com o propósito dele. Isso que é obrigatório. Que o grupo seja honesto. Tá? E se for acontecer o toque físico, que os membros, que os médiums, que as pessoas que estão naquela corrente, falem com a pessoa. Pessoa, eu preciso tocar em você para poder fazer uma massagem na região dos seus rins. Você autoriza? Se a pessoa se sentir confortável em autorizar, se a pessoa se sentir confortável em permitir, tudo bem que ocorra o toque físico naquela região que foi permitida. Tá? Olha, eu preciso fazer um toque físico em você para poder liberar aqui o nódulo que está no seu pescoço. Você autoriza? Tudo bem. Mas que não ultrapasse do que é necessário, tá? Porque isso mexe muito também ali com o limite do médium, tá? Qual que é o limite do médium? Será que o médium sabe qual que é o limite dele? A vaidade. Atenção, isso é muito complicado, tem que saber lidar muito com isso, tá? Então, numa sessão de cura, que existe mais toques físicos, isso é mais normal de acontecer, mesmo assim, autorizações devem ser pedidas. E detalhe, gente, hoje a gente pode utilizar de ferramentas para isso, tá? Então, rolinhos de massagem, a gente pode utilizar de pedras, é muito comum, utilizar pedras grandes assim para poder fazer as massagens no local. A gente pode induzir, de forma energética localizada também. A gente pode utilizar luvas, a gente pode utilizar diversas ferramentas e mecanismos que vão facilitar aí esse toque físico, que vão diminuir até esse contato físico. Então a gente tem que buscar sempre, melhorar sempre para poder invadir menos, constranger menos aquela pessoa que está recebendo atendimento. A gente tem que lembrar que aquela pessoa que está recebendo atendimento, muitas vezes ela está fragilizada, emotiva, muitas e muitas vezes ela está passando por um momento de turbulência, uma doença, uma recuperação que é dolorosa. E tem gente que por esses motivos vão falar assim, isso é necessário, então eu vou aceitar, e acabam sendo abusadas. Não gostam daquele abuso e nunca mais voltam. Perdem a oportunidade de ser ajudado por ignorância de médiuns, de charlatões, de vaidosos. Então aquela pessoa deixa de procurar muitas vezes o auxílio espiritual porque, eu fui lá, mas tal médium passou a mão em mim, porque tal médium abusou de mim, foi invasivo comigo. E aí, qual que é o trabalho do médium? Não é ajudar o próximo? Desse jeito ele está dificultando a vida do próximo.
Isso é muito complicado, tá, gente? Isso aí a gente tem que ter muita educação, muito respeito quanto a isso. Tudo aquilo que a gente puder pedir autorização, tudo aquilo que a gente puder pedir licença, peça. Peça porque a licença nunca vai constranger ninguém. Se eu pedir licença para a pessoa durante o atendimento 20 vezes, ela não vai se sentir constrangida. Muito pelo contrário, ela vai olhar para mim com um olhar respeitoso. Agora, um momento que você invade a privacidade do outro, isso aí já fecha todo o sistema ali e não permite que o passe aconteça, não permite que a transfusão energética aconteça. E para aqueles que em algum momento, em algum terreiro de umbanda, em algum centro espírita, que seja algum lugar, você foi invadido, foi abusado, entre em contato com o dirigente daquele terreiro, entre em contato com os responsáveis por aquela casa. Você não vai estar atrapalhando a vida de ninguém, tá? Você só vai estar expondo a fragilidade de um médium. Aquele dirigente, aqueles membros daquela casa vão saber o que fazer com aquele médium que tem essa dificuldade. Eles vão saber direcionar, educar, instruir melhor aquele médium. Se for um médium que realmente está abusando constantemente de várias outras pessoas, você pode então dar aquele aviso e falar assim, olha, esse médium não está em conformidade. E deixe que os dirigentes daquele terreiro tomem conta disso. Mas não deixe que isso aconteça uma vez, duas vezes, achando que isso é normal, porque isso não é normal. Isso não é necessário. João, e se a coisa acontecer do contrário? E se for o consulente que está passando a mão no médium? Isso também é muito comum, viu, gente? Muito comum. A pessoa vai para receber um passe e já põe as mãos ali nos joelhos do médium, ou põe a mão nos ombros, ou então segura as mãos e não solta, tá? Esse tipo de abuso também pode acontecer, gente. Esse tipo de contato físico pode acontecer do outro lado, né? Do consulente para o médium. E isso atrapalha muito o médium no momento da concentração. Por quê? Porque da mesma maneira que o consulente se sente invadido e se retrai, o médium também pode se sentir constrangido e se retrair. Né? Muitas vezes até interrompe a incorporação. Muitas vezes acaba o ciclo da incorporação, o médium fica sem saber o que está acontecendo, o consulente acha que ele está tão pesado que o guia não deu conta de ficar incorporado no médium, e acaba ali o atendimento, acaba aquela sintonia daquele momento por questão de abuso de contato físico. Tá? Então você, consulente, quando você estiver tomando um passe, evite o contato físico. Tá? Evite o contato físico. Um aperto de mão, como eu disse, a sensação aqui, né, da pulsação, os punhos, ok, tá? Mas mão no joelho, mão no ombro, agarrar demais, muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, não faz isso com aquele médium que está ali concentrado, trabalhando, tá? Muito cuidado, legal? E para você, médium, que está ali sentado trabalhando e o consulente, né, fez isso, tá de muito toque com você, médium, dentro da incorporação semiconsciente ou da incorporação consciente, você tem a liberdade de mentalizar que aquilo não é autorizado e o guia vai agir, ou então você mesmo pode agir. Isso não é passar na frente do guia, tá? Você mentaliza, olha, eu não quero que isso aconteça. E se você estiver na incorporação bem forte, bem estável, bem dedicada, você vai receber a intuição na hora do guia falando para você, corte, ou então afaste, ou então fale. Olha, não estou gostando disso. Vão dar um pause. O guia vai falar, ou então ele vai te dar autorização para você falar. Olha, eu não quero que me encoste, por favor, evite o contato físico. Isso não é passar na frente do guia, gente. Entenda isso. Isso é, vamos dizer, cortar o mal ali para que o mal maior não venha. Tá? O que seria um mal maior? A perca de conexão. Então, cortar ali logo no início para que isso não piore. Tá? Isso aí é muito importante. E muitos médiums acham que não pode falar porque a pessoa é o consulente, tem que tratar bem. Gente, fazer caridade é uma coisa, ser bobo é outra. Tá? Fazer caridade, querer o bem para o próximo, é também muitas vezes instruir, falar não, dar direcionamento, falar o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer. Ajudar também é alertar muitas vezes aquela pessoa, dar um alerta, vamos dizer assim, a pessoa pode até se assustar com o que ela vai escutar, mas que você seja verdadeiro com ela. Educar, direcionar, tá? Evitar esse tipo de constrangimento dentro do terreiro é também ajudar o próximo. Tá? Fazer caridade não é permitir tudo na vida.
Ah, porque eu estou fazendo caridade aqui, então tadinha, a pessoa está passando por um momento de dificuldade. Opa, peraí, isso não é. Não misturemos as coisas. Tá? Uma coisa é você estar ali fazendo caridade, fazendo o seu melhor, outra coisa é você sofrer um abuso. Tem nada a ver. Tá? Vamos respeitar os limites ali de cada um. Tá? E detalhe, se o médium está ali para cumprir a sua missão mediúnica, dar um passe e ajudar o próximo, a partir do momento que ele se sentiu constrangido, ele se fechou, a incorporação acabou, como é que ele vai ajudar? Entende? Então, ele precisa também ajudar aquela outra pessoa a entender que, olha só, evita o contato físico. Dessa forma que o contato físico não é benéfico. Tá? Isso é interessante, de instruir o próximo para que ele não faça mais isso. Bom, com certeza tem muito mais que a gente pode falar sobre esse tema. Se você está com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu respondo assim que possível. Assim que eu ver, eu te garanto que eu respondo. Se você tiver algum elogio, crítica, quiser trocar uma ideia, quiser perguntar uma coisa, pode perguntar aí, ou pode também ir lá no Instagram. Meu Instagram é o @JoséJoãoNeto. Aliás, joséjoão.neto, lá no Instagram você fala diretamente comigo, pode mandar lá a sua mensagem, que assim que eu ver, eu respondo. Legal? Espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva, curta aí o vídeo, não deixe de compartilhar com o seu amigo, com o seu irmão de fé que precisa saber disso. Muitíssimo obrigado, até a próxima, tchau, tchau.